Os irmãos sabem que no mês passado eu tive uma paralisia facial e alguns irmãos vão perder a oportunidade. Ele falou assim que agora a pregação está meia boca, porque está metade da boca está fechada, então está meia boca, agora eu tenho como justificar. Mas graças ao Senhor, aos pouquinhos ela está voltando. Eu queria que nós tratássemos hoje deste tema, o que a Bíblia é para nós. Essa deveria ser, para aqueles que se dizem, que se professam cristãos, uma questão com uma resposta muito óbvia. O que é a Bíblia para nós? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando. Mas, irmãos, essa verdade, ela está muito distante de ser realidade para boa parte dos pastores e dos evangélicos do nosso tempo, infelizmente. Por que pastores e evangélicos? Por que está falando disso? Porque esse é o nosso contexto. E porque o mundo, naturalmente, desconsidera e blasfema da palavra de Deus. Então, do mundo, nós não esperaríamos nenhuma reação que não fosse essa, de desconsiderar as Escrituras como palavra de Deus. O pastor Ian Murray, um pastor inglês, ele disse que há no coração de cada pecador uma antipatia natural contra a palavra de Deus. O ímpio, ele tem aversão à palavra de Deus, às Escrituras, porque elas confrontam a sua realidade. Foi assim conosco, antes do Espírito Santo revelar Cristo para nós. Por que tratar só da nossa realidade? Porque outras crenças que mencionam Jesus não creem só na Bíblia. Toda religião, de uma forma ou de outra, menciona Jesus. Os muçulmanos falam de Jesus, mas eles não creem somente na Escritura. Eles, inclusive, têm um profeta que era tão profeta quanto Jesus, e tem um livro que eles consideram sagrado ao Corão. Os espíritas têm o livro dos Espíritos, e tem um outro, Allan Kardec, eles falam de Jesus. As testemunhas de Jeová têm a torre de vigia, e tem o seu fundador, no seu fundador um homem, mas eles não acreditam somente na Escritura. Os Mormons têm em Joseph Smith, o seu fundador, e no livro dos Mormons, outra fonte, mas eles não creem somente na Escritura. O catolicismo romano tem no Papa, nas encíclicas e na sua tradição, uma referência e um peso tão grande quanto as Escrituras. Não é somente a Escritura para o catolicismo. Não crer somente na Bíblia, negar a sua autoridade máxima e única fonte de regra, de fé e de prática. Nessas religiões é natural. Nenhuma delas considera só a Escritura ou somente a Escritura. Agora, isso jamais deveria acontecer na igreja chamada evangélica, da qual eu e vocês fazemos parte. Mas pastores e evangélicos não dizem crer somente na Bíblia? Sim. É só a Escritura. Nenhum pastor, nenhum evangélico que tem um pouco de conhecimento vai dizer ou vai negar que é somente a Escritura sua única regra de fé e de prática. Eu ouvi uma conferência do pastor John MacArthur sobre a inerrância das Escrituras, e o título da
conferência era a inerrância sob ataque, sofrendo um ataque. Ele diz: hoje eu posso dizer que creio na Bíblia e fazer com que essas palavras signifiquem qualquer coisa que eu queira que elas signifiquem. Então dizer que crê na Bíblia não significa tanta coisa, nem que eu diga que creio somente nela. Se fosse verdade, nós não veríamos tantos erros como nós temos visto hoje. Chico Xavier, Joseph Smith, Gandhi, o pacificador hindu, citaram a Bíblia. Mas o diabo citou a Bíblia. O diabo citou a Bíblia em Gênesis, quando ele disse: é assim que Deus disse. O diabo citou a Bíblia para Jesus. Está escrito, o diabo disse, que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Então, se o diabo cita a Bíblia, o que significa somente citar a Bíblia? Por que tratar disso? Porque hoje, irmãos, devido ao acesso às mídias que nós temos, hoje você pode ouvir qualquer um, em nome de Jesus. E às vezes nós conversamos com alguns irmãos que vêm trazendo algumas dúvidas que não foram levantadas aqui, que não vieram a partir da pregação, mas que ouviram pastor fulano de tal, mas esse pastor disse isso e disse aquilo. Todo mundo tem essa possibilidade de ouvir coisa boa, graças a Deus, mas tem muita gente usando a Bíblia e o nome de Jesus para dizer muita besteira, mas muita mesmo. E esse risco, ele vem de todos os lados. Ele vem de PhDs em teologia. Ele vem de intelectuais que questionam a Bíblia. Ele vem de ignorantes que não conhecem a Bíblia. Ele vem de igrejas neopentecostais, mas vem também de igrejas tradicionais e vem dos agora sem igreja. São erros absurdos e não tão absurdos assim. Usa-se a Bíblia literalmente para tudo. Sutilezas e aberrações. Por exemplo, há pastores dizendo que a criação e a evolução são compatíveis. Isso é negar a Escritura. E todas as implicações disso. Mas isso é coisa de ignorante, crer em Adão e Eva, isso é coisa de... Não, isso é palavra de Deus. Há pessoas e pastores que dizem que há possibilidade da salvação fora de Cristo. Literalmente, Jesus é salvador para mim, mas eu não julgo os outros. Jesus é salvador, peraí, mas isso nega a Escritura que você usa para dizer que Ele é salvador para você. Há aqueles que dizem que Paulo escreve, alguns textos do que Paulo escreve, que foram ideias dele. Foi Paulo que teve uma ideia, e até chama essa ideia de coisa fora da realidade. Não, Paulo colocou umas coisas que não tem nada a ver. Mas Paulo está escrevendo Bíblia. Há pessoas que hoje dizem que, e estão dizendo que o homossexualismo é natural. Que nós estamos chegando à conclusão de que pessoas nascem homossexuais. Então, a Bíblia que diz que Deus criou um homem e mulher e nada no meio, então ela não é tão verdade assim. Aqueles pastores e líderes evangélicos que dizem que Deus no final, por ser amor, Ele vai salvar todo mundo. E fala-se quase que uma obrigação, que Deus tem mesmo que salvar. Afinal, Ele é amor, não é? Ele tem mais que salvar mesmo. Aqueles que dizem que Deus, por ser bom, não permitiria desgraças. E aqueles que dizem que são esses, que a Bíblia está cheia de erros. Porque a Bíblia não é a palavra de Deus, é um livro ultrapassado. E que você tem que saber ler a Bíblia. Você tem que adequar a Bíblia à sua realidade. Por isso nós colocamos o título,
o que nós cremos, o que é a Bíblia para nós. Para nós aqui na comunidade, eu queria deixar bem claro o que a Bíblia é para nós. E eu antecipo que a nossa visão ela é conservadora, ela é tradicional, radical, fundamentalista, ultrapassada e não politicamente correta. Para nós a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E para afirmar isso, nada melhor do que vê-la dizendo isso mesmo. Um texto que nós conhecemos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. E nós vamos destrinchar esse texto para ver o que Deus tem a dizer por meio da sua palavra. 2 Timóteo 3, 16 e 17, um texto que nós deveríamos conhecer de cor. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Primeira palavra, toda a Escritura. E toda significa exatamente isso, toda a Escritura. Todos os livros da Escritura, que são quais? Os 66 livros da Bíblia. No Velho Testamento, Novo Testamento, 39 livros do Velho, 27 do Novo. Divididos no Velho Testamento, na lei ou o Pentateuco. Dividido nos livros históricos que narram a história de Deus trabalhando com Israel. Dos livros poéticos e dos profetas que foram levantados por Deus para corrigir o povo de Israel. Nós vemos que a Bíblia também é o Novo Testamento, que trata do que? Dos evangelhos, os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, falando o que Jesus veio fazer, de uma biografia de Jesus. Nós vemos no Novo Testamento um livro de Atos, que é um livro histórico, que mostra o primeiro século, o crescimento e a igreja sendo plantada e crescendo. Nós vemos depois as cartas que os apóstolos escreveram, que ali trazem a doutrina para a igreja. Tudo que nós precisamos aprender como igreja, como irmãos, como filhos de Deus, estão descritos nestas cartas. E nós temos a profecia que Deus revelou por meio de um dos seus apóstolos. Os livros comumente chamados apócrifos, que estão na Bíblia Católica Romana, não sendo divinamente inspirados, não fazem parte do compêndio das Escrituras. Portanto, nenhuma autoridade tem para a igreja de Deus, e nem podem ser de modo algum aprovados ou utilizados, senão como escritos humanos. A Bíblia Católica Romana, ela adotou os livros apócrifos no século XVI, no Concílio de Trento, e são 7 livros no Velho Testamento. Alguns livros históricos, mas que também trazem ensinos contrários a toda a Escritura, por isso eles não são inspirados e, portanto, não são palavra de Deus. Toda é, portanto, tudo que está escrito de Gênesis a Apocalipse. Toda se refere não a partes que eu gosto, concordo ou prefiro. Toda é toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ainda que eu não entenda muitos dos textos, ainda que eu discorde, ainda que eu não ache justo algumas delas, toda a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Toda Escritura. Escritura ou escrituras, às vezes nós encontramos essas palavras que são sinônimas. Se refere a todos os escritos do Antigo, e que o Novo Testamento cita pelo menos 300 vezes, fazendo menção escritura ou escrituras, e as 300 vezes são referências como sendo a Escritura, como sendo palavra de Deus.
Jesus citou essa palavra escritura várias vezes para respaldar o seu ensino, a sua vida, o seu poder, o seu ministério e o evangelho. Jesus disse em Mateus 21:42, nunca lestes nas escrituras? Em Mateus 22:29 ele disse, errais não conhecendo as escrituras. Em Mateus 26:56 ele disse, tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras. Lucas 24, ele disse, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes ao seu respeito. Jesus está falando dele, que constava em todas as escrituras. E quem crer em mim, como diz a escritura, João 10:35, ele diz, a escritura não pode falhar. Dos 39 livros do Velho Testamento, Jesus citou precisamente 24 deles. Todos escritura. Agora nós cremos que Jesus é Deus. Jesus não precisaria da escritura para mostrar que ele é Deus. Mas por que ele está dizendo isso? Porque a escritura é a palavra dele, e é para nós nos basearmos somente na escritura. Paulo, além do texto de 2 Timóteo que nós estamos lendo, que Paulo escreve para Timóteo, também mencionou a escritura, Atos 18:28, provando por meio das escrituras que Cristo é Jesus. Romanos 10:11, a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. 1 Coríntios 15:3, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras. O apóstolo Pedro, João, citaram as escrituras. Pedro disse, pois está escrito, ou está na escritura. E um texto importante, 2 Pedro, isso eu queria que nós lêssemos, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21, que diz assim, é muito importante, irmãos, que nós nos atentemos para o que está escrito, é para nós que está escrito. E temos, 2 Pedro 1, 19 a 21, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui nós vemos Pedro dizendo, a palavra dos profetas, dos 17 profetas, e também de Moisés, que era profeta, que é o que? A escritura. Ele está dizendo que essa palavra, a profecia, que é sinônima também de escritura, e que é todo o ensino, quando a gente pensa, especialmente hoje, que está tão distorcido o conceito de profecia, quando se fala de profecia, alguém está dizendo que vai acontecer alguma coisa na minha vida? Não, profecia tem esse significado também de Deus revelar o futuro por meio da sua palavra, mas profecia nada mais é do que o ensino da palavra de Deus. E ele está dizendo que não é de particular interpretação, então jogue, eu e vocês, devemos jogar, essa expressão que nós usamos tanto eu acho, não interessa. O que eu acho, o que você acha em relação ao que a Escritura diz, não interessa. Ela não é de particular interpretação. Não, esse texto eu acho. Não, ela não é de particular interpretação. Por quê? Porque não foram homens que desenvolveram aquilo, foi Deus usou homens para escrever aquilo. Como é que os cristãos devem se aproximar das Escrituras? Pedro está dizendo. Como é que ele deve? Bem fazeis em estar atentos. Isso significa o que, irmãos? Com muita atenção, com muita cautela,
com dedicação, examinar detalhadamente a Escritura. Será que nós estamos fazendo isso? Irmão, se a igreja estivesse fazendo isso hoje, não estaria o caos que está. Pedro está dizendo que nós devemos estar atentos à Escritura. Por que estar atentos à Escritura? Porque foram homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito, ou seja, a Escritura é Deus falando. Quem que é o Espírito Santo? Deus. Quem é Jesus? Deus. A Escritura, que é inspirada pelo Espírito Santo, é, portanto, palavra de Deus. Isso se aplica ao Velho Testamento somente? É claro que não. 2 Pedro, capítulo 3, os versículos 15 a 16, Pedro vai citar a Escritura no Novo Testamento. Ele diz assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, o Paulo que escreveu essa carta para Timóteo, escreveu, ou lhes escreveu. Ele está falando assim: irmãos, Paulo escreveu para nós as cartas que ele escreveu, as cartas que Paulo escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu, inspirado pelo Espírito Santo. O que Paulo escreveu é a Escritura, a palavra de Deus, porque Deus lhe deu, inspirado pelo Espírito Santo. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas. Isso é maravilhoso nós vermos. Como ele faz isso? Por exemplo, Gálatas, Romanos e Efésios. Veja a estrutura que ele faz. Mostra o pecado, mostra o que Cristo fez e a vida cristã em Cristo. Da mesma forma, ele escreveu em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Pedro está dizendo isso, mas não são impossíveis, são difíceis de entender, e aí ele mostra quem distorce, os quais os ignorantes e instáveis torcem ou distorcem esses textos difíceis, como também fazem com as demais Escrituras. Então, o que Pedro está dizendo, o que Paulo escreveu, é tão Escritura quanto o Velho Testamento. Pedro diz que todas as cartas de Paulo são Escritura. Tudo que Paulo escreveu, o maior autor, se bem que o autor é Deus, o maior escritor do Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Pedro está dizendo que há coisas difíceis que os ignorantes torcem. E nós cremos que, já que Pedro está dizendo, falando isso, o que Pedro escreveu, o que João escreveu, o que Lucas escreveu, o que Judas, o irmão de Jesus, escreveu, o que Tiago, Marcos escreveram, é também Escritura, no Novo Testamento. Voltando para o texto de 2 Timóteo, toda Escritura é o que? Divinamente inspirada. Pedro disse que a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E Paulo está dizendo aqui que a Escritura é divinamente inspirada. Alguma diferença? Não, exatamente a mesma coisa, com outras palavras. Divinamente, o que é, irmãos? Vem de Deus. Mas que coisa óbvia. Vem de Deus. Inspirada significa o quê? Sopro de Deus. Deus dirigiu os escritores da Escritura para escreverem o que Ele queria que eles escrevessem. Pedro disse que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mas esses homens eram pecadores? Sim, mas o que ele escreveu não tem pecado.
Eram pecadores? Sim, a Bíblia não. Inclusive ela faz questão de mostrar que todos eles eram pecadores. Para o quê? Para mostrar que é pela graça de Deus. Foram homens? Sim, mas foi Deus quem dirigiu esses homens para escreverem estes livros. A palavra Bíblia é livros. Outra coisa, é só esse livro, só esse. Irmãos, a única base que nós temos é a Escritura. Mais nada, mais ninguém, mais nenhuma autoridade, ninguém. E pode ser quem for, se falar contra a Escritura, você pode com absoluta certeza rejeitar. E outra, dizer para os outros inclusive. Ou a Escritura é a nossa base, ou já era, irmãos. É só a Escritura. Por isso que na história da igreja estabeleceu-se só a Escritura. Porque enquanto os homens estiveram no governo, era só distorção da Escritura. Enquanto a igreja precisava de sacerdotes para interpretar a Escritura, olha o que deu e olha os 1000 anos de história. Nós somos sacerdócio universal. Se eu e você temos o Espírito Santo, nós não precisamos de ninguém para mediar. Nós temos o Espírito Santo. É claro que, tristemente, muita gente usa disso e não está dizendo o que a Escritura diz. Mas isso não é porque distorcem essa verdade que nós vamos colocar a interpretação da Escritura para alguém fazê-la por nós. Mas o provaram já que a Bíblia tem erros? Nunca provaram que a Bíblia tem erros. Nunca, e olha que são 2000 anos de tentativa. Nunca provaram. Por que ela não tem erro, irmãos? Porque a palavra de Deus é inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirou. Se é Deus inspirando, Deus não erra. E eu posso recomendar alguns livros para vocês, se vocês tiverem dúvidas. De todas as questões que alguém traz, tem erro aqui. Eu posso recomendar alguns livros de homens que estudaram Escrituras e que refutam todas as acusações contra a Escritura. Você pode me ligar, eu posso recomendar para você. O que tem é a diferença de como eu e vocês nos aproximamos para esse livro que é a palavra de Deus. Ela é divinamente inspirada. Para nós, portanto, a Escritura é a palavra de Deus, mesmo que ela diga coisas que eu não entenda, aceite ou concorde. Por ser divinamente inspirada, a Bíblia não tem erro de nenhuma sorte, nem científico, nem histórico, nem antropológico e muito menos teológico. Não tem erro de nenhuma sorte. O que existe, irmãos, é a minha e a sua limitação, que são gigantescas. Quando eu ouço alguém dizer que tem um erro lá, está vendo, tem erro. Eu não me dou ao luxo de pegar, estudar e ver se aquele cara, quem é aquele cara, para dizer que tem erro. Eu não considero, peraí, a Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. Então pode ser, de repente pode ser que eu seja um pouquinho limitado. Eu, um pecador, talvez eu tenha um pouco de limitação para entender aquilo. Não, eu já vou disposto a dizer, tem erro. Isso é o que o mundo faz. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, ainda que eu não tenha as respostas que você gostaria de ouvir. Ainda que eu não concorde, a Bíblia é a palavra de Deus. Para nós a Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem passagens difíceis? Nós vimos Pedro dizer que tem. O apóstolo Pedro diz que teve coisas que Paulo escreveu que são difíceis. Paulo diz que tem coisas que ele fala da soberania e da sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Eu não entendo. Mas não é porque eu não conheci, que eu não entendo, que eu não sou conselheiro de Deus, que deixa de ser palavra de Deus. Agora, nas questões fundamentais
de nossa existência, de quem é Deus, de quem é o ser humano, por que existe o mal, o que é pecado, o que acontece depois da morte, quem é Jesus, como nós podemos conhecer a Deus, a Bíblia é absolutamente clara. Isso nós precisamos saber. A Escritura é Deus falando. Irmãos, eu estava ouvindo um estudo do pastor John MacArthur, que é um fundamentalista, e ele trouxe esse texto que para mim foi muito claro. Em Êxodo, no capítulo 9, quando Deus está libertando o povo hebreu do Egito, Deus fala para Moisés: Moisés, vá e diga para o faraó que eu estou dizendo para ele. E aí, Paulo traduz isso para nós com Romanos capítulo 9, versículo 17. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim: pois diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Mas aí você vai para o Êxodo, e não é a Escritura que está dizendo, mas é Deus ditando para Moisés. Deus falou para ele: Moisés, vai lá e fala para o faraó, eu estou dizendo. Mas Paulo pega o texto e diz, a Escritura diz. Paulo coloca a Escritura e Deus no mesmo nível, porque a Escritura é divinamente inspirada, então ela não tem diferença nenhuma. A Escritura é a palavra de Deus. Isso é fato para a igreja evangélica de hoje? Não, infelizmente não. Existem várias distorções na compreensão da Escritura hoje. Uma delas é chamado o liberalismo. Irmãos, depois dos 3 primeiros séculos da igreja, onde ela cresceu em meio a muita perseguição e amor à palavra, a Bíblia foi ocultada por quase 1000 anos. Estava na mão de pouquíssimos, que não queriam que as pessoas tivessem acesso à Escritura. Essa é a mais pura verdade. Depois desses 1500 anos, Deus levantou homens pecadores. Mas fala de Calvino, Lutero, eles eram pecadores. Ninguém está idolatrando Calvino e Lutero, por exemplo, nem Zwingli. Eles eram pecadores como nós. Mas Deus levantou esses homens para quê? Para eles falarem da coisa dele, da boca deles? Não, para voltar para a Escritura. E eles queriam que a igreja voltasse para a Escritura, mas ela não quis. Muitos morreram por amor à Escritura, coisa que eu e vocês não temos a menor ideia. Hoje é comum alguém sentar na frente do computador, numa sala com ar-condicionado, e vir e criticar Lutero. Isso é facinho. Mas eu estava lá no dia em que ele estava para ir para a fogueira, ser queimado vivo. Não foi pela soberania de Deus. Então é fácil criticar os pecados daqueles homens, mas não estamos defendendo homens. Esses homens voltaram para a Escritura, e graças ao Senhor por isso. Mas o diabo, ele não quer o acesso à Escritura, porque a Escritura revela Cristo. E depois no século XVIII, surge um movimento, por causa da corrupção da igreja, chamado Iluminismo. E que esse movimento dizia assim: olha, nós temos cabeça para pensar, esse negócio de sobrenatural, esse monte de coisa aí de mito, né? Isso aí é coisa para gente ignorante. Joga fora, porque agora é a razão que manda. E isso é um movimento contrário à Escritura, e que a Europa hoje, que teve um papel tão importante para voltar para a Escritura, está cheia disso hoje. Só que esse movimento do iluminismo, ele não ficou só no mundo, ele veio para a igreja. E muitos intelectuais, dizendo-se cristãos, começaram a questionar a Escritura, dizendo que ela tinha erros, e que estava cheia de erros. Eles começaram a analisar a Bíblia criticamente, fazer uma crítica à Escritura. Então, em essência, tudo que era sobrenatural não pode ser provado pela razão, joga fora. Em essência, foi isso que eles fizeram.
E muitos estudaram, porque dos professores, esses falaram dos professores, os professores de teologia, e muitos hoje estudaram. Eu conheci gente assim, que é gente de igreja tradicional, e que diz que alguns textos da Bíblia não são inspirados, e aquilo lá é uma história inventada, mas não pode dizer para as pessoas. O liberalismo declarado, ele perdeu a sua força, mas o camuflado, não. O problema é que ele é muito difícil de ser detectado. Tem pastor de igreja tradicional que é um liberal camuflado, e alguns de vocês dizem que até gosta de ouvir. Precisa de discernimento para isso. Discernimento. Cuidado com quem você ouve na internet. Tem muita gente boa que ama o Senhor e a sua palavra, mas tem muita gente distorcendo a Escritura. Não estou falando de neopentecostal, estou falando de pastor tradicional. Muitos intelectuais, inclusive. Muitos que falam que Jesus é a base para interpretar a Escritura. Jesus é a base, obviamente. Só que o Jesus é a Escritura. E o Jesus que inspirou a Escritura e que não distorce a Escritura. Há alguns anos, o pastor Augusto Nicodemos fez uma série de estudos sobre a volta do Senhor Jesus, e ele chega em Daniel. E Daniel, muitos desses teólogos dizem que Daniel, porque se você crê que Daniel escreveu o livro dele 400 anos antes de Cristo, não tem como você não dizer que não foi Deus que falou para ele, porque ele revela a história, o futuro. Então o que esses caras dizem? Não, é óbvio que Daniel escreveu isso depois, porque não tem. Se for, eu tenho que me render a Bíblia ser sobrenatural. Mas esses teólogos disseram que não, que Daniel escreveu muito tempo depois. Aí o irmão Nicodemos faz esse comentário, eu gostaria de ler com vocês. Eu não tenho receio de declarar a vocês que nós temos uma luta grande diante de nós na igreja, porque há professores, há pastores que negam a inerrância da Bíblia, não abertamente, porque não têm coragem, mas na sala de aula, em oculto e em conversa com seus alunos, eles desacreditam a autoridade da Escritura. Os irmãos podem ter certeza que a batalha que existe hoje na igreja é a batalha pela Bíblia. Quando ela deixa de ser a nossa única regra de fé e prática, quando nós minamos a sua autoridade pela dúvida, lançadas pelas interpretações que vêm do pensamento liberal, e que hoje impregnam os cursos de teologia. Eu estudei em faculdade desse jeito. Nós estamos abertos a outras fontes de autoridade para o nosso ministério e para a nossa vida cristã. E uma vez que a autoridade da Escritura foi perdida, então a porta foi aberta e tudo mais passa. A luta é pela Escritura, pode ter certeza disso. Se nós desconsiderarmos a autoridade e a infalibilidade e a inerrância da Escritura, então tudo isso aqui é uma verdadeira palhaçada. Cada um pega o texto que quiser, defende o que quiser, mas a Bíblia, toda a Escritura, foi divinamente inspirada. Mas que práticas tem do liberalismo camuflado? Várias. Tem gente negando milagres ainda. A ideia de que Deus usou evolução. Pastor dizendo, mas espera aí, como é que cabe evolução na criação? Não cabe. Não, mas a ciência não prova patavina nenhuma. Ela não prova nada. Ela tem uma teoria doutrinadora, assim como é a questão da homossexualidade hoje, e assim como é a questão dos transgêneros. É uma doutrinação maligna em massa, e que as pessoas começam, eu tenho que rever a Bíblia, ao invés de comparar esses ensinos com a Escritura e ver que eles são mentirosos. Mas isso é ignorância, nós somos ignorantes. Eu prefiro a ignorância da Escritura,
que foi divinamente inspirada. Muitos desses liberais banalizaram o casamento. Por que o índice de divórcio na igreja hoje é o mesmo que fora? Porque pode qualquer razão. A graça de Deus transformada em libertinagem, porque Deus é amor, pode fazer o que quiser. A aceitação do homossexualismo, o discurso só amor, dissociar Jesus da Bíblia. Não, eu creio em Jesus. O Jesus que você sabe, você só sabe o que está na Bíblia. A proposta do evangelho social, nós temos que cuidar da ecologia, cuidar do planeta Terra. A segunda distorção é o neopentecostalismo. Esse primeiro segmento vem dos intelectuais. O segundo vem do neopentecostalismo, que afirmam crer na inerrância da Bíblia, mas eles interpretam a Bíblia do jeito que eles bem entendem. Eles distorcem a Escritura. Profecias e visões, que hoje eu vou ouvir o que o profeta tem a dizer, eu não vou ler o que a Bíblia diz. Eu preciso saber o que a profetisa tem para dizer para a minha vida. Não interessa o que a profetisa, seja ela o profeta, se ele disser, não tiver contra a Escritura, você pode com absoluta certeza, joga no lixo. Joga no lixo. E diz para ele que você está jogando, inclusive. Práticas judaizantes, teologias centradas no homem. Deus não tem nada para revelar para nós fora da sua palavra. Tem algum novo movimento apostólico? Mentira. E tem 10 mil apóstolos. Tudo mentira. Não tem nada para ser revelado fora da Escritura. Isso implica que qualquer coisa que se afirme em nome de Deus, em nome de Jesus, que não esteja absolutamente claro nas Escrituras, nós não aceitaremos. Irmãos, o momento é difícil. É muito difícil. O que nós vamos fazer? Vamos voltar para o texto. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E para que ela serve, irmãos? Para nós nos debruçarmos diante dela, em oração, pedindo a direção ao Senhor, e amarmos a Escritura, e estudarmos a Escritura. Irmãos, nós precisamos nos dedicar à Escritura. Mas não é a Cristo? É, mas é o Cristo da Escritura. Se nós não fizermos isso, irmãos, nós vamos dizer amém para qualquer bobagem em nome de Jesus. Nós vamos ouvir o pastor da moda sem critério. Vento de doutrina, a Bíblia chama isso. Nós vamos ser influenciados por algum intelectual que diz que prova os erros da Bíblia. Nós vamos defender a possibilidade de que doutrinas antagônicas caibam na Bíblia. Se nós admitirmos que doutrinas contrárias caibam na Bíblia, então ela não é Bíblia, ela não é inspirada, porque Deus não se contradiz, Deus não erra. O que tem é a nossa limitação em compreender. Nós precisamos ter claro, quando nós nos chegamos para a Escritura, é Deus falando, irmãos. Nós temos que ir, Deus fala comigo, e não para ver se tem erro, porque ela não tem. Só que quando nós vamos com essa disposição, Deus não vai falar. O Salmo 119 é uma declaração da importância da lei. E a lei você pode traduzir como Escritura. O Salmo 119, 26 vezes fala da lei, que é a palavra de Deus, que é a Escritura, é a palavra de Deus. E como eu e vocês devemos nos aproximar como salmista, que diz: como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. A tua justiça é a justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade.
A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas não é Jesus, mas Jesus é a encarnação da palavra. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Se eu e vocês amarmos as Escrituras, nós não vamos dar ouvido para esse monte de coisa que está aí. Agora, irmãos, se a sua Bíblia é um domingo de vez em quando, 2, 3 domingos, irmãos, se nós amamos o Senhor, nós amamos a sua palavra. Que amor é esse? Da boca para fora. Que amor é esse que eu não tenho tempo para ouvir Deus falar comigo? Que amor é esse, irmãos? Irmãos, Deus não ficou lá em cima dizendo que amava. Ele veio até nós e Ele provou o seu amor. E o nosso amor por Ele, irmãos? Se eu amo o Senhor, eu amarei a sua palavra. Por isso ela estará diariamente no meu pensar, no meu meditar. Não é isso que o salmista diz? Para eu ter discernimento, eu preciso conhecer a verdade. Discernimento não é uma revelação sobrenatural que o Espírito vai dar quando você ouvir alguém falar. Discernimento é conhecer a Escritura. Deus vai me falar naquela hora. Se você não abrir a sua palavra, saiba de uma coisa, Ele não vai falar não. Ele vai trazer a mente pelo Espírito quando você tiver contato com a palavra dEle. Para quem que Paulo está dizendo isso, irmãos? Paulo está escrevendo isso para Timóteo, que era um pastor. E ele diz: Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra, Timóteo. Timóteo era um homem de Deus. E o texto diz, no fim, toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus, o mundo não quer a palavra, o homem e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quem é o homem de Deus? Quem é a mulher de Deus? O homem e a mulher de Deus são aqueles que um dia reconheceram-se pecadores, porque a palavra mostrou isso pelo Espírito Santo. E viram que não podiam mudar. E que a religião deles não podia fazer nada. E que seus atos não podiam fazer nada. Mas eles viram pela palavra de Deus, a direção do Espírito Santo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para que todo aquele que creia no Filho, a palavra encarnada, e na sua morte e ressurreição, tivesse perdão dos seus pecados, e por isso ele se arrepende. O homem e a mulher de Deus é aquele que reconheceu que é um pecador, e muito pecador. E quanto mais conhece a Deus, mais convicção tem de que é um pecador. E que se arrependeu dos seus pecados, um arrependimento que é dado pelo Espírito Santo. E confessou os seus pecados. E confessou e creu no que Cristo fez em sua morte e ressurreição. Nasceu de novo, foi convertido, recebeu a Cristo como Salvador e Senhor. Esse é o homem de Deus. Não que participa aqui. Não que participa da religião A, B ou C. Homem e mulher de Deus é aquele que recebeu a Cristo como Salvador e Senhor e crê nele e que ama a sua palavra. Se nós amamos o Senhor, nós amaremos a sua palavra. Que aplicação, irmãos, nós podemos tirar? Irmãos, nós precisamos de contato com o Senhor mediante a sua palavra junto da oração. Senhor, eu estou abrindo esse livro, e não é um livro, é o Senhor falando. E se o Senhor não trouxer essa palavra revelada, eu não vou entender, ela vai ser letra. Senhor, fala comigo pela sua palavra. Molda Cristo em mim pela sua palavra. Outro dia eu estava conversando com um irmão, fico muito contente que está com sede da palavra, ele veio mostrar sua Bíblia, novinha Bíblia de estudos. Isso é uma ferramenta, irmãos, para nós. Compre uma Bíblia de estudos, uma Bíblia de estudos Genebra ou NVI,
onde você pode, na sua devocional, ler a palavra. E ali tem irmãos que trazem algumas explicações históricas do contexto. É bom, a gente aprende. Leia livros de irmãos comprometidos, muito cuidado. De irmãos, homens de Deus, leia livros que Deus usou esses homens. Ele usa esses homens se eles falarem da Escritura. Ouça homens de Deus, tem muita coisa boa na internet. Participa da igreja, buscando o Senhor, aqui conosco, nos grupos, nas casas, onde nós o que fazemos lá? Nós usamos uma apostila, mas o que essa apostila faz? Abre a palavra de Deus. Que o Senhor nos leve a amar o Senhor e a sua palavra, irmãos. Irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil. Tem muita gente distorcendo a palavra de Deus. E a única forma de eu e vocês estarmos preparados para entender e discernir é ter contato com a palavra de Deus. Senão nós vamos ser enganados.